pessoal, no vídeo de hoje a gente vem trazer um tema muito importante. Sabedoria é a chave para transformar a sua vida. A gente vai falar sobre esse tema hoje, independente do que esteja acontecendo na sua vida atual ou algo que já aconteceu no passado, mas ainda pega dentro de você, ou alguma coisa que você se preocupa em relação ao futuro. A gente vai conversar sobre tudo isso, como a gente pode trazer para o momento presente e através da sabedoria mudar essa chave que aciona tudo isso que acontece dentro da gente, no nosso mental, no nosso emocional, no nosso campo espiritual, no nosso campo energético. Então vamos conversar sobre a sabedoria hoje? Vem comigo! Quando a gente vem falar de sabedoria, eu primeiro preciso fazer uma distinção com vocês sobre o que é inteligência e o que é sabedoria. Aqui vamos se atentar à prática da coisa, tá? Quando a gente vai falar de inteligência, a gente vai falar de uma inteligência mental ou um banco de dados, como eu gosto de chamar, um banco de informações. O que isso quer dizer? Quando você faz um curso, você ouve uma palestra, você está na faculdade, algum amigo, seus pais te falam alguma coisa, isso é uma informação. E através dessa informação, você armazena ou não aquilo no seu banco de dados. Você retém aquela informação ou não. O que isso acontece? É como se você soubesse. Então, eu aprendi algo na faculdade, eu aprendi algo nesse curso, eu aprendi algo nessa palestra, eu aprendi isso com um amigo, com um professor, com um chefe, com um namorado, com uma namorada. Eu aprendi aquilo pra mim. Então, eu aprendi uma informação, peguei para mim uma informação e coloco isso no meu banco de dados, certo? Isso é inteligência. Então, quando a gente fala que alguém é muito inteligente, é uma pessoa que absorveu informações de vários lugares diferentes, de uma determinada área ou várias áreas do conhecimento, e ela tem muita informação. Sobre história, ela consegue falar sobre algum determinado assunto com clareza, isto é informação. Certo? Eu tô deixando isso bem claro, porque quando a gente entrar na sabedoria, você vai conseguir perceber a diferença claramente e por que a sabedoria se sobrepõe muitas vezes na nossa vida prática para resolver um problema. E às vezes a inteligência, ela não ajuda tanto quanto a gente imagina. Então, entendendo que a inteligência é esse banco de informações, onde eu retenho várias informações de livros, de coisas e pessoas, eu tenho esse banco de dados. Só que a pergunta aqui é: o que você faz com a inteligência que você tem? Você tem uma quantidade de informações que você foi adquirindo ao longo da sua vida, mas quando vem um problema, quando vem uma situação, quando vem um desafio, quando vem um obstáculo, como você usa essas informações que você tem na sua vida prática? Você consegue pegar neste banco de dados essas informações e usar essa inteligência a seu favor? Ou essa inteligência acaba te atrapalhando, né? Por que eu tô falando isso? Você fala, Jéssica, mas tem como a inteligência atrapalhar a gente? Tem sim. Muitas pessoas que me procuram, muitos dos meus clientes me procuram, eles já fizeram muitos anos de terapia, né? E nesses anos de terapia, eles entenderam muita coisa, né? Eles entenderam o contexto de vida deles, por que eles estão passando o que eles estão passando, o que falta e tudo mais. Só que em vez deles pegarem essa potência de entendimento, essa inteligência e colocar na prática para resolver a situação, né? Ou para aceitar a situação, para fazer alguma coisa com aquilo, para aquele sentimento que está dentro dele incomodando melhore, não. Ele consegue explicar com clareza todo o problema dele, ele consegue dizer como começou, o que está acontecendo hoje, da onde que isso vem, mas ele não consegue resolver. Por quê? Porque ele não consegue aplicar essa inteligência, né? E vamos entender uma coisa. Não significa que essa terapia não seja boa. Significa que ele precisava de uma clareza e de um entendimento para mudar algumas informações que ele tinha anteriormente para facilitar o processo mental de entendimento.
Só que se ele não conseguir colocar na vida prática, de nada adianta. Se ele não conseguir internalizar isso e sentir a vibração de melhora, de mudança de perspectiva na alma, no coração, no mais interno, de nada resolve. Então, quando a gente vem falar de uma pessoa que tem um total entendimento do que ela passa, do que ela passou, ela pode gerar uma situação de culpa e de frustração. Por quê? Porque eu já entendi tudo na minha cabeça, eu já sei o porquê eu estou vivendo o que eu estou vivendo, mas eu não consigo fazer nada para isso melhorar. Eu não consigo fazer o movimento, eu não consigo fazer a mudança, eu não sei o que fazer com essas informações. E é onde vem a culpa, a frustração, o julgamento, a autocondenação, a autopunição, a autocobrança, né? Porque ainda entendeu no mental, mas ainda tá vibrando na mesma frequência que anteriormente. Então, como que a gente muda isso? Como é que a gente muda essa sensação? Apesar de eu ter entendido, eu não consigo mudar a situação, como é que eu mudo isso dentro de mim? Esse embrolho, esse pacote de emoções que estão me fazendo mal? Eu preciso entender o que é sabedoria. Porque a sabedoria é como se fosse um grande filtro, né? Imagina um grande filtro, uma peneira. Desde pequeno nós recebemos informações. E quando você não tem uma sabedoria interna, você vai deixando essas informações entrarem dentro de você, né? Principalmente quando você é criança, seu subconsciente ou seu inconsciente está extremamente escancarado, ele está aberto. Então você vai recebendo todas as informações e de acordo com como você enxerga as situações que você vive, você vai dar uma interpretação para aquilo. E dentro dessa interpretação que você dá, vai te gerar um pacote de emoções. E você vai carregar esse pacote de emoções. Mas isso é um tema para um outro vídeo que eu quero que você entenda aqui, é esse filtro. Porque quando você é adulto e você começa a ter essas informações, você precisa transformar isso. Transformar com esse filtro, você precisa ver o que não tá te fazendo bem e trocar esta lente. Se for para mudar uma situação, como eu vou enxergar essa situação de um outro ângulo para me encontrar uma solução? Ou, se eu não posso mudar essa situação, como eu vou enxergar essa situação de um modo com que eu entenda e aceite essa situação como está, para esse embrulho e se dissolvendo, esse pacote de emoções e se dissolvendo. Então é um grande filtro que você tem que aprender a colocar com base em perspectivas diferentes de vida, um jeito de olhar aquela situação, aquela pessoa de um outro ângulo, para que você possa colocar esse filtro, essa barreira. Para quando o outro te falar alguma coisa, você ter um filtro para não deixar tudo entrar. Quando acontecer alguma coisa na sua vida que não depende de você, que você não pode controlar, que filtro você vai ter para enxergar aquela informação que está chegando, aquela situação que está chegando? Eu gosto de trazer a perspectiva que é o seguinte: imagine uma pessoa que ela tem um emprego, né, de muitos anos, e ela gosta muito desse emprego, a família inteira depende desse sustento que esse salário dá. Essa pessoa tem uma vida estável por causa desse emprego, e aí vamos supor que um dia ela é mandada embora. É uma situação que ela não controla, a demissão chegou. E se ela olha para aquela situação e fala, esse é o único emprego que eu posso ter, esse é o meu sustento para minha família inteira, eu já tô velho, eu não vou conseguir mais nada. Se ela tem essa perspectiva que a gente chama de negativa, qual é o pacote de emoções que vem junto com essa lente, com essa forma de ver a demissão? Vai ser o maior desastre, vai ser a pior forma de ver a situação possível. Agora, vamos pegar a mesma pessoa que tem o mesmo emprego, a mesma quantidade de tempo, a mesma idade, que é o sustento da família dela, mas ela já está visando abrir um negócio ou está visando migrar para uma outra coisa e ela gostaria do dinheiro da rescisão, então ela precisa ser mandada embora. É a mesma situação, só que a gente vai inverter a perspectiva. Ela quer ser mandada embora. Imagine que ela queira ser mandada embora. E aí a demissão chega. Como aquela demissão vai ser recebida? Ela ainda não tem a empresa, ela ainda não sabe o que ela vai fazer, mas ela tem uma perspectiva de plano B, de plano C, de plano D.
que aquilo não é a única coisa da vida dela, aquilo é uma alternativa, mas ela também tem outras alternativas na vida. E ela se permite abrir a lente dela para enxergar essas outras perspectivas. A demissão vai vir com um pacote de emoções positiva. Vai vir uma rescisão para ela, ela já sabe o que ela vai poder fazer, ou ela vai começar a fazer um movimento com aquilo. Percebe que é a mesma situação, depende da perspectiva. E o que é essa perspectiva? O filtro que você vai colocar. E você escolhe qual é esse filtro, como você vai enxergar essa situação. Eu não tô falando aqui para você enxergar a situação sempre com purpurina, como se fosse a melhor coisa do mundo, não. Mas uma perspectiva de realidade. E isso que falta, tira a ilusão e coloca o filtro da realidade. O que eu tenho? Eu tenho uma demissão. Qual vai ser a minha situação daqui pra frente? Quanto tempo eu tenho? Eu tenho uma reserva? Eu não tenho uma reserva? O que eu vou fazer? Como que a gente vai poder se organizar? Minha família, meus filhos, a minha mulher? O que eu posso buscar de alternativas, de ajuda, de opções? É uma lente de ir pra frente, de enfrentar a vida. Diferente de uma, não posso fazer nada, eu já tô velho, não sei mais o que eu vou fazer, que péssimo, que horrível que isso aconteceu. Percebe? A sabedoria é um filtro. Então, quando a gente vem falar dessa sabedoria, o que eu quero trazer é que tudo que você coloca como filtro, e se você colocar esse filtro, vai ter uma reação. Então, se eu coloco um filtro negativo, a reação de tudo que vem em cadeia é negativo. Se eu coloco um filtro positivo, todas as reações em cadeia são positivas. Significa que eu mudei a demissão? Não. Eu não mudei o fato de que eu fui demitido, mas eu mudei o fato em torno, ao redor do que eu sinto em relação àquilo, como eu encaro aquele problema, como eu vou passar aquilo para minha família, como eu vou explicar aquilo para minha família. Toda energia, todo movimento energético é completamente diferente. Então perceba, quando a gente fala de sabedoria, é você separar o mundo externo do mundo interno. E esse é o autoconhecimento. Quando eu separo o mundo externo do mundo interno, eu sou uma pessoa nova e transformada diante da vida. Eu vou mudar os fatos que a vida me traz? Às vezes eu consigo, às vezes não, porque nem tudo tá no meu controle, ou quase nada tá no meu controle. Então as situações vão vir. A vida é 50 e 50. 50% pode ser do meu jeito, 50% pode não ser do jeito que eu quero. E eu vou encarar ela. Por quê? Porque o meu mundo interno tem um filtro que é o filtro da sabedoria. Como eu vou enxergar, que perspectiva que eu vou escolher olhar aquela situação. E aí dentro do meu coração pode estar o mundo me entregando o que eu acho de mais amargo, que o humano, que nós humanos consideramos como dor. Como consideramos como desagradável, mas dentro do meu mundo interno tem uma energia maior que faz brotar um amor para tudo, independente do que vier. E essa é a energia da sabedoria, do filtro que eu trago dentro do meu mundo interno. Eu não tô esperando com que as pessoas mudem, eu não tô esperando com que a situação mude, eu não estou querendo controlar as coisas. Eu estou escolhendo olhar tudo com sabedoria e com amor. E quando eu coloco esse filtro, eu consigo enxergar amor em tudo que me acontece. Porque se chega algo desagradável, para mim, humana, posso ficar triste, posso ficar chateado. Isso é normal, eu não controlo essa primeira reação. Mas a segunda reação é o meu filtro. Que filtro que eu tô colocando e como eu vou querer enxergar a partir de então. E isso é sabedoria. Por isso a sabedoria não tem idade, não depende de experiência de vida, não depende de contexto, não depende de classe social. Então pode ter pessoas de diversas formas possíveis. Algumas têm sabedoria, outras não. Porque elas resolvem colocar um filtro para enxergar a realidade da vida que elas vivem. Sai do contexto de informação e o que eu vou fazer com essas informações que eu tenho. Porque tem gente que pode ter muita informação e usar essas informações para manipular, para tentar mudar o outro, para tentar controlar as coisas e vai sentir mais dor, mais sofrimento, porque o mundo interno dessa pessoa está catastrófico. Né? Então ela ainda está num contexto que ela acha que tudo precisa mudar, as pessoas precisam mudar, o ambiente de trabalho precisa mudar, o relacionamento precisa mudar, para aí sim ela fica bem. Quanto à proposta aqui,
comigo, que eu tô tentando explicar pra vocês não, você muda, a sua energia muda, a sua forma de enxergar e resolver a vida muda, e aí sim você vai ter um reflexo no seu mundo exterior. E se não tiver compatível com você aquelas questões, aquele emprego, aquele relacionamento, aquele chefe, aquela situação, essa pessoa será afastada da sua vida ou vai causar um efeito dominó onde ela vai perceber e ela vai perceber que ela precisa fazer uma mudança interna nela. Mas não é mudando o outro, começa de você, a partir da sua sabedoria. Então eu deixo uma pergunta aqui para vocês. O que vocês têm feito com tudo que vocês têm aprendido? Como vocês têm colocado em prática tudo que vocês têm ouvido, tudo que vocês têm lido, tudo que tem chego até vocês? O que vocês estão fazendo com todas essas informações? Vocês estão deixando descer pro coração? Ou tá só na cabeça como um banco de dados? Tá bom? Eu espero que vocês reflitam essa semana sobre isso. Fica aqui meu beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Antes, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você for novo aqui para ativar o sininho, toda vez que sair um vídeo novo você vai ficar sabendo. Eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar a se conhecer melhor e entender o que acontece ao seu redor, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!